Amém. Amém. Ok. Nas notas, convido vocês a abrir a página 10. Gostaria... Estamos todos presentes? Estou falando assim com atenção também, não somente fisicamente. Eu vejo discussão aí. Não sei. Ok. A página 10 de nossas notas. Alguns de vocês que têm no PDF eletrônico, você tem a versão, acho, 1.2 e não tinha bastante tempo para traduzir tudo. Eu tinha ajuda, mas agreguei alguns textos e fez tradução com Google. Dessa maneira, tem algumas coisas, quando eu coloquei primeira mensagem angelical, traduz isso para as 1h, por exemplo, não? Então, tem alguns erros aqui. No documento atual já está corrigido isso. Mas são detalhes, não muito graves assim. Então, convido vocês para que leamos o texto que está no início da página 10. O texto que é de manuscritos liberados, Manuscript Releases, volume 17, tomo 17, página 6.2. As primeiras. Vocês têm no texto? O que vamos fazer agora nessa hora, a minha intenção é ler vários textos onde Helena White fala do assunto de colocar tempos ou marcar tempos. E queremos entender o que ela está dizendo, de que ela está falando. E como podemos entender isso? Porque muitas vezes, na primeira leitura, parece que ela está dizendo que não podemos mexer com tempo, não podemos predizer eventos, tempos ou anos. Então, vamos lá com o primeiro texto. As primeiras e segundas mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E agora estamos sob a proclamação do terceiro. Mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. É tão essencial agora quanto antes que eles sejam repetidos para aqueles que estão buscando a verdade. Por escrito e voz devemos soar a proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias, que nos levam à mensagem do terceiro anjo. Eu coloquei aí, isso é a história millerista, não? Ele está falando dessa história. Temos que levar, falar, escrever dessa história. Não pode haver um terceiro sem o primeiro ou o segundo. Ela está consciente que ela mora, vive, no momento que ele escreve, no tempo do terceiro anjo. Mas ela fala, e que do primeiro e do segundo anjo? Da mensagem, da história desses anjos. Temos que falar desses também. Por que ela fala assim? Essas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando a linha da história profética, as coisas que foram, primeira e segunda mensagem angelical, e as coisas que serão. Isso é a última parte da terceira mensagem que ainda não se cumpriu. Agora você tem lá escrito o ano quando ele escreveu esse texto. Quando ele escreveu esse texto aqui? De que ano? Não. Fala lá embaixo, eu coloquei as informações. 44. Não, é 1896. Ah, sim. Então, ela está aqui em 1896. Isso. Ela está olhando para atrás e ela fala, nós estamos, ou ela está consciente de que está no tempo da terceira mensagem angelical. Isso nada sofisticado aqui, muito simples. Aí ele fala, e o que acontece com a história do primeiro e segundo mensagem angelical? Ou seja, outras palavras, o que acontece com os eventos que aconteceram aqui nessa história? De 1798 até 1854.
Quando ele escreve isso aqui, como podemos deduzir desse texto e de outros textos, existia um problema. Os adventistas já não sabiam dessa história. Ok? Esse texto aqui ainda não fala do problema de colocar tempos, mas esse problema tem que ver com esse problema de colocar tempos. Por que ela fala de colocar tempos? Porque existe um problema entre o povo adventista. Eles não conhecem essa história aqui. Não conhecem essa história. Essa é a realidade do povo adventista, 1996. Uns 50 anos depois. Ok? Nada complicado aqui para ver e entender isso. Não pode haver um terceiro sem o primeiro ou o segundo. Ele queria dizer, olha, estamos experimentando o terceiro mensagem angelical, mas vocês falam do terceiro mensagem. O que queria dizer o terceiro mensagem angelical para eles aqui, nesse ponto da história? Que eles tinham nas suas cabeças? Que expectativas tinham falando do terceiro mensagem angelical? Como? Eu pensei só que estava se cumprindo e ia se cumprir. Estava se cumprindo Ou cumpriria por esse tempo. aqui nesse ano. Eles tinham alguma ideia específica? Alguém sabe? Que ideias eles tinham aqui? Do que seria essa mensagem? Se cumpriu? Já se cumpriu? Não. O que é a terceira mensagem? O que é o cumprimento da terceira mensagem angelical para eles? Você queria dizer 88? Sim, claro. Mas já passou, não? Isso aí. Eles acharam, 88 tem muitos marcadores que pareciam cumprir a terceira mensagem angelical, mas já passou. Então eles estão na expectativa, igual como aqui de novo, que essa mensagem tem que se cumprir e quase se cumpriu, mas não se cumpriu, não aconteceu. Eles aguardavam mais um pouco, tem que acontecer prontamente. Estamos aqui quase 10 anos depois e ainda não aconteceu nada. Mas eles vivem nessa expectativa. Mas eles conhecendo a expectativa do terceiro mensagem angelical, Helena White fala, olha, vocês esqueceram isso aqui. Vocês estão falando disso aqui e vocês não sabem nada disso. Por isso precisamos, em publicações, em discursos, mostrar as linhas da história profética, das coisas que foram. Ok? Então isso é uma mensagem muito importante para eles, como vocês compreendem, também para nós. Voltar às cenas antigas é parte dessa lógica aqui. Estamos nas mesmas circunstâncias. Ok, vamos saltar ao seguinte texto. No fim da página, coloquei lá texto número 1. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens dos anjos foi localizada pela palavra de inspiração. Helena White fala aqui, no mesmo livro, Manuscript Releases, volume 17, página 6, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens dos anjos foi localizada pela palavra da inspiração. Ok, ela fala uma coisa importante. Essas mensagens, onde ficariam na história? Tem seu lugar. Tem seu lugar aqui nessa história. E quem confirmou o lugar dessas mensagens? Quem confirmou? Na inspiração. A inspiração confirmou. Então você pode mudar? Não pode mudar. Ok? Estão confirmados. Não um pino, não sei bem como deveria traduzir isso. Não um pino ou... Ok. Deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a localização dessas mensagens do que substituir o Novo Testamento pelo Velho. Por que vocês acham que ela está falando isso? Obviamente, existia um problema nesse tempo. O tempo de querer trocar.
os eventos. Nós não sabemos muito dessa história. Mas existia, obviamente, se ele escreve isso aqui nesse tempo, essa problemática. Como um adventista, não sabendo bem, não lembrando bem as datas aqui, tinha tentações de mudar essas datas. Do primeiro, segundo, terceira mensagem. Essa é a problemática contra ela está lutando aqui. O Antigo Testamento é o Evangelho em figuras e símbolos, o Novo Testamento é a substância. Um é tão essencial quanto o outro. O Antigo Testamento apresenta lições sobre lábios de Cristo e essas lições não perderam sua força em nenhum particular. Então, aqui ainda não fala de colocar tempos, mas estamos dando aqui alguns textos para demonstrar a problemática, que é mais de somente colocar um tempo. A problemática tem que ver com isso aqui, com querer fazer isto. Porque, basicamente, qual foi o evento que o mundo adventista queria localizar na história? Nesse tempo aqui? Segunda vinda. Segunda vinda. Não? Basicamente, eles acharam a segunda vinda aqui. Não aconteceu. Então, eles o que queriam fazer? Eles o que procuraram fazer? Eles não aceitaram isso aqui. Eles procuraram outras datas para estabelecer a segunda vinda. Este foi o problema. E isso o que significa? Isso significa não aceitar nem isso aqui. Ok? Então, eu fiquei um pouco... Eu lembrei assim de ter ouvido as muitas datas que existem na história de colocar um ano para a segunda vinda de Cristo. Mas eu pesquisei um pouco na internet. Eu descobri aqui, somente falando de datas depois de 44, e lamentavelmente eu não sei, não tinha tempo para estudar isso em detalhe, quem fez essas marcações, mas vou colocar datas. Você pode encontrar isso no Wikipedia. Coloca 22 de outubro de 44, Guilherme Miller. Todos conhecem essa data. Temos aqui agosto de 1847. Temos aqui 1861. Outras pessoas. Vou colocar somente os nomes aqui. Pode ser que não são adventistas, que não tem nada a ver, mas eu acho que vários deles têm que ver com o movimento adventista. Morris, 1063. – 1874. Esse nome talvez alguns de vocês conhecem. 1890. – 1891. Joseph. Quem é Joseph Smith? Hã? Dos mormones. Isso. 1991. Igreja Católica Apostólica. 1914. Os Testigos de Jeová. 1915. Só para ter uma ideia, 1930, Rudolf Steiner. E temos muitos mais.
35, 43, 72, 75, 82, 1988, 1994, 1999, 2000, lógico, vários, 2011, 2012, 2013, 2015. Depois, aqui colocam, alguns acham 2019, 2020, 21, 24, 25, e tem vários mais. Porque somente para ter uma ideia um pouco aqui. Vou repetir de novo que isso não é tudo aqui do movimento adventista, mas alguns deles saíram do movimento adventista. Além disso, existiam no movimento esses problemas. E o problema aqui, qual é o problema, queridos irmãos, de colocar essas datas? Se você é adventista, qual é o problema de colocar essas datas aqui? No verdadeiro problema, o coração do problema. Qual é? A interpretação da profecia. O problema que ela tem não é colocar a data. O data somente é o resultado. Se você acredita que isto não se cumpriu nessa história, se a segunda mensagem aqui não foi até 44, se a terceira mensagem não chegou 22 de outubro de 44, então você está aberto para outras aplicações dessas profecias. E dessa maneira você chega a outras datas. O problema não é a data. O problema é isso, de rejeitar a história, de não aceitar o que ela fala pela inspiração e confirmado. Ok? De esquecer essa história. E vamos ver que isso é sumamente importante no momento de analisar o que ela está dizendo. Vocês sabem que o irmão Pamenda, ele introduz a esse movimento uma maneira de estudar a palavra, Espírito e Profecia da Bíblia, muito mais consciente, muito mais detalhada que fizemos antes. Acho que isso é parte da sua mensagem que todos nós ouvimos. E entramos nessa escola, nesse treinamento de ler bem o texto, ler o que verdadeiramente está falando, pesquisando o texto. Então vamos lá. E eu acho que isso foi justamente importante para resolver esse tipo de problemas. Precisamos dessa escola para agora enfrentar essas situações. Então vamos lá no seguinte texto, texto número 2, na página 11. Do mesmo livro, 17 MR, manuscrito de Lisas, página 6, parágrafo 3. O livro que foi selado não era o livro do Apocalipse, mas a parte da profecia de Daniel que se relacionava com os últimos dias. A Escritura diz: mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim, ao fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Isso é Daniel 12, versículo 4. Quando o livro foi aberto, a proclamação foi feita, o tempo não será mais. Isso é Apocalipse 10, versículo 6. O livro de Daniel está agora aberto, unsealed em inglês, desselado. E a revelação feita por Cristo a João deve chegar a todos os habitantes da terra. Pelo aumento do conhecimento, o povo deve estar preparado para permanecer nos últimos dias. Ok. Novamente. Então, o que está dizendo ele aqui? Ela está falando do tempo do fim. Ela coloca um texto de Daniel 12. Esse texto fala: mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até ao fim do tempo. Isso aqui nessa linha, até quando seria isso? 1798. Ok, exatamente. Até aqui, o livro está fechado. Depois continua ela usando Apocalipse 10, versículo 6,
quando o livro foi aberto, a proclamação foi feita, o tempo não será mais. Quando isto? Quando foi aberto o livro? Alguém levanta a mão? Não, eu estou ouvindo vários números aqui. 1800? Aqui? Quando está aberto o livro? Outra ideia? Não, acho que é 13. 16 a 18. Outra ideia? Proposta? São em duas partes, né? Em 1798 é aberto e depois em 1989, que é o nosso tempo, que é parte A e parte B. Ok? Você lembra talvez uma coisa? A história sempre é uma linha. É uma linha. Se você quer aplicar algo para uma linha, você tem que ver onde começa e onde acaba a linha. E para mim é fácil assim, você tem que cortar a linha e colocar debaixo. Tá? Acho que nesse caso você não fez isso. É correto o que você está dizendo, mas isto é este evento aqui, o mesmo evento. Você tem que colocar debaixo. Mas gostei que você falou que tem dois eventos. Aqui tem dois eventos aqui. Duas coisas acontecem. Como? Chegada e fortalecimento. O que tem a ver com o livro? O problema nesse momento é o livro, quando está aberto. Ok. Olhamos de novo. Mas tu, Daniel, fecha as palavras desse e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Quando o livro foi aberto, a proclamação foi feita, o tempo não será mais. Então, o que eu acho que podemos ver aqui nessa história, que tem duas coisas a acontecer. O dessalamento começa aqui. Mas isso não significa que nesse momento o livro está 100% aberto. Por isso tem aqui essa história, tem um aumento de conhecimento. Em que momento o livro está aberto 100%? Quando o Miller termina de estudar, Eu diria, e isso que estamos ensinando, 1940. Você lembra dessa data? Por que 40? O que acontece lá, nesse momento? Então, no momento que a profecia, até esse momento aqui, temos estudantes da profecia, têm teorias, eles compreendem coisas, aplicam coisas, mas aqui nesse momento temos a confirmação disso. Agora sim, está confirmado que isso é a metodologia que eles compreendem. E a profecia se abre porque a profecia se vê, tem o cumprimento da profecia. Compreendemos que nesse momento o livro está aberto completamente. E se vocês lembram da mensagem de Apocalipse 10, o anjo tem seu pé na terra e outro pé no ar, no mar, certo? A mensagem simbolizando que a mensagem vai para todo mundo. Isso tem que ver com 1940. Esse evento se cumpre nesse momento da história. Ok. Continuamos essa cita debaixo do gráfico, página 7.1. Vou continuar lendo. E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Essa é a parte que se cumpriu em 1940. Temei a Deus
temer a Deus e dar glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai a que faz o céu e a terra e o mar e os fontes das águas. A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que a hora do juízo de Deus é chegada, é dada no tempo do fim. E o anjo do Apocalipse 10 é representado como tendo um pé no mar e um pé sobre a terra, mostrando que a mensagem será levada para as terras distantes e o oceano será atravessado e as ilhas do mar ouvirão a proclamação de a última mensagem de aviso ao nosso mundo. Ok. Continuamos. Seguinte parágrafo. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão. Estamos lendo isso aqui porque o texto clave o texto problemático é Apocalipse 10.6. Tempo não será mais. E isso de tempo não será mais dentro do contexto dessa história que ele está aqui abordando. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar que nela há, que não haveria mais tempo. Isso aqui, para muitos, é um grande problema. Ele declarou que não haveria mais tempo. Ponto. Continua. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. A mensagem de que não haveria mais tempo é esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. De que está falando ele agora? Qual é esse ponto a qual ele está se referindo? Quando se cumpriram os períodos proféticos. Exatamente. Os períodos proféticos sendo essas duas profecias. Vamos ler de novo. O anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra que nele há, e o mar que nele há, que não haveria mais tempo. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. O desapontamento daqueles que esperavam ver o nosso Senhor em 44, isso é 44, o fim dos períodos proféticos, era de fato amargo para aqueles que haviam procurado ardentemente por sua vinda. Foi na ordem do Senhor que esta decepção deve vir e que os corações devem ser revelados. Então, o que está dizendo ele aqui? Quando não há mais tempo? Nesse ponto. Não? Nesse ponto não há mais tempo. Pero o que é o tempo que não há mais? Qual é o tempo que não há mais? Isto. Esses são os tempos que depois disso não há. Não há mais 2520 para aqui. 2300 para aqui. Para nenhuma dessas datas. Esse tempo profético há somente até aqui. Isto é o cumprimento dessa profecia. Desse modo, não há mais tempo. Mas ela é muito específica, explicando o que é esse tempo. Ela não está falando em geral, de tempos em geral, tempo profético, qualquer seja. Ela está falando, se nós estamos falando de tempo profético, aqui, nesse contexto, é muito claro. É o cumprimento dessas linhas ou desses períodos proféticos.
Todos podem ver isso assim? Ou tem outra leitura, talvez, de vocês? Não? Termina aí. 43, mas se queria mais específico. Ok. Bom, vamos ler outro texto, a ver se isto é o que ele realmente está dizendo. Seguinte texto, Primeiros Escritos, página 243.2. Página 12. Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e jubiloso esperava. Primeiros Escritos 243.2. A fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 44. Vocês veem que tem aí, entre essas duas frases, vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O que tem aí? Tem um ponto, tem um vírgula, que tem? Ponto, vírgula. O que significa isso? É o mesmo pensamento que continua. Ele não está falando de outra coisa. Ele está falando da mesma coisa. Tem que fazer um break, uma pausa na lógica, mas é a mesma coisa que está falando. Períodos proféticos, ponto, vírgula. O tempo profético terminou em 44. Então, isso está falando da mesma coisa aqui. Disso aqui. Os períodos proféticos que acabaram aqui, 44. Mas são os únicos tempos proféticos. E ele está muito claro que está falando, o tempo profético terminou em 1054. Em outras palavras, que terminou no 22 de outubro de 44? Isso. O tempo profético, nesse contexto, não é outra coisa que a profecia dos 2520 anos e a profecia dos 2300 anos que acabariam em 44. Ele não está falando de um tema do tempo profético em geral, qualquer tempo profético em toda a história. Ele está falando desses tempos proféticos. E estes terminaram lá, nesse momento. Estes. Esta é a mensagem do anjo de Apocalipse 10, versículo 6. De este anjo está falando. Não haverá mais tempo. Que tempo não haverá mais? Pois esses tempos não haverá mais lá. Acabam aqui. Dá para ver isso? Concordam vocês com isso? Ok. Continuamos. E Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. Quando aconteceu isso? Isso fala de quê? Dos 2300? Você entende que quando ele entra no lugar santíssimo, o fim dos dias, isso é 2300 dias. O fim desse período profético. Ele está falando disso, claramente. Continuamos. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza da sua purificação. E isso também me parece muito interessante. Qual foi o problema deles, segundo Ellen White aqui? Não compreender. Não compreender o quê? O santuário. E que no santuário eles não compreendem? A purificação. Eles, os mileritas, têm uma mensagem que pesquisa esse evento aqui. Mas Ellen White falou que eles não compreendem. Eles estão dando uma mensagem falsa. Uma mensagem do fim do tempo. Mas, na verdade,
a mensagem aqui, qual é a mensagem? Qual é o que eles não compreenderam aqui, aqui adentro, o que acontece aqui? O que foi que eles não compreenderam? A natureza da purificação. O que acontece aqui, exatamente. E isso é um juízo, não é? E que juízo acontece aqui? Investigativo. Então, eles não entenderam que a Bíblia não estava falando do juízo final, não estava falando disso. Não foi a mensagem do primeiro e segundo anjo, não foi. Eles não compreenderam isso. Eles deram uma mensagem do fim. Isso não foi a intenção aqui para eles. Eles simplesmente não compreenderam. E porque eles não compreenderam isso, eles acharam, pesquisaram o fim. Mas o fim iria vir depois, muito depois. E dessa maneira eles chegaram a conclusões erradas. Ok? Então é muito interessante isso aqui. Vamos mais um texto. Alguns talvez tenham um pouco mais tempo para alguns textos mais. Seguinte página. Isso é 1 Escritos 250. Outro texto. Estamos especificamente nos enfocando nos textos onde Helena White faz referência a Apocalipse 10.6. Foi-me mostrado o doloroso desapontamento do povo de Deus por não terem visto Jesus no tempo em que o esperavam. Não sabiam por que seu Senhor não viera, pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. Disse o anjo. Ou seja, é um pouco complicado a frase, não? Não sabiam porque o Senhor Salvador, o seu Salvador, não viera, pois não podiam ter evidência alguma de que o tempo profético não houvesse terminado. Ou seja, eles acreditaram que o tempo acabou, que terminou. Sabiam que os 1.300 anos terminariam nesse ponto. Disse o anjo, falhou a palavra de Deus? Deixou Deus de cumprir suas promessas? Não. Ele cumpriu tudo o que prometera. Jesus levantou-se e fechou a porta do lugar santo do santuário celestial. Abriu uma porta do lugar santo do santuário celestial, abriu uma porta para o lugar santíssimo e entrou ali para purificar o santuário. Todos os que pacientemente esperaram compreenderão o mistério. Ok, acho que podemos saltar esse texto aqui. O tempo que esperavam, não, isso é o tempo que não, depois não haveria mais. Eles esperaram esse tempo aqui. Depois desse evento, quando o anjo não fala que não haverá mais tempo, claro, não haverá mais esse evento aqui. Não há mais esse tempo em outro lugar. Já se cumpriu, já acabou esse tempo. Então, vamos ver se essa lógica faz sentido para todos nós. Seguinte texto. Isso de Live Sketches, 57.3, no fim da página. Nosso cálculo de tempo profético era tão simples e claro que até as crianças podiam entendê-lo. A partir da data do decreto do rei de Pérsia, encontrado em Esdras 7, que foi dado em 457 antes de Cristo, os 2.300 anos de Daniel 8:14 deveriam terminar em 1053. Por conseguinte, olhamos para o final desse tempo, desse ano, para a vinda do Senhor. Ficamos tristemente desapontados quando o ano passou e o Salvador não tinha vindo. Então, o que é o tempo profético? Que eles não entenderam bem, mas era simples. O que é o tempo profético? 2.300. O tempo profético que não seria mais é isto aqui. Ou às vezes ele fala os períodos proféticos. Isto é que não seria mais depois disso aqui. Tá? Isso é um problema que temos que compreender bem.
nós usamos esse texto fora do contexto e, de repente, ele está falando de tempos proféticos em geral, de qualquer tempo profético. 2019, esses são tempos proféticos para nós. Mas quando ela fala disso, leia bem, compreendemos que ela está falando desses períodos proféticos específicos, que não tem mais aplicação além dessa data. Seguinte texto, Live Sketches 77.3, na página 14. Enquanto visitava, é interessante esse texto aqui, ela descreve uma citação com um irmão. Enquanto visitava a casa do anciano Washington Morse, eu estava muito doente. A oração foi oferecida em meu favor e o Espírito de Deus repousou sobre mim. Fui levado em visão. E algumas coisas me foram mostradas sobre o caso do Elder Morse em conexão com a decepção de 1054. O anciano Morse havia sido firme e coerente na crença de que o Senhor viria naquele tempo. Mas quando o período passou, qual é naquele tempo? 44. Né? Mas quando o período passou, qual período passou? O cumprimento dos 2.300 anos passou em 44. Sem trazer o evento esperado, ele ficou perplexo e incapaz de explicar o atraso. Embora amargamente desapontado, ele não renunciou à sua fé, como alguns fizeram, chamando-a de uma ilusão fanática. Mas ele estava desorientado e não conseguia entender a posição do povo de Deus no tempo profético. Não, esse é o problema que aqui ilustramos aqui. Nesse tempo, o povo não compreendia onde estava. Todos aqueles que colocam essas datas, eles não compreenderam onde eles estão no período. Eles estão aqui depois desses eventos. Não compreenderam. Para eles estava aberto ainda isso. E desde logo eles poderiam colocar novos tempos na história. Não sabiam onde estavam. Ele tinha sido tão sincero em declarar que a vinda do Senhor estava próxima, que quando o tempo passou, que passou? Que tempo passou? Põe aqui ou lá. Esse tempo passou. Quando passou? Aqui tinha passado. E se você está aqui, e se você não sabe onde você está, você tem um problema. Porque o tempo já passou, você olha por esse tempo, você pesquisa o tempo e não acha. Por quê? Porque já está atrás. Para ele, esse tempo não é mais. Para ninguém que está aqui, o tempo é, porque já foi. Ok? O cumprimento do tempo profético foi no passado. Não há mais tempo. Ok? Ela não está falando aqui, em geral, de tempos proféticos, de qualquer tipo de tempos que poderiam ocorrer no futuro. Finalizamos o texto. Foi difícil realizar muito bem em New Hampshire. Ou fazer muita boa obra em New Hampshire. Encontramos pouca espiritualidade lá. Muitos pronunciaram sua experiência no movimento de 1854 um delírio. Era difícil chegar a essa classe, pois não podíamos aceitar a posição que eles se aventuraram a tomar. Um número que tinha sido pregadores ativos e exortadores em 1854, agora parecia ter perdido suas amarras e não sabia onde estávamos no tempo profético. Eles estavam se unindo rapidamente com o espírito do mundo. Então, tomando em conta o que falamos ao início, a falta de compreensão onde você está na história.
a necessidade de ensinar novamente que esses períodos aconteceram. Vocês sabem que mesmo nós estamos pesquisando as datas aqui, não é assim? Até quando? Quando chegou o segundo mensagem angelical? Quando recebeu o poder? Então, mesmo nesse tempo, eles tinham problemas de saber onde estão. E isso produz, em consequência, uma problemática de compreensão. E se você está nesse problema, você está aberto para colocar datas, mas o problema não é datas, o problema é a interpretação desses eventos. E aqui simplesmente um exemplo, uma pessoa, eles simplesmente estão fora do tempo profético. Esse tempo profético é o cumprimento dos períodos proféticos. Tem mais alguns textos, e amanhã temos a última hora para falar sobre isso, olhar alguns textos. Alguns textos não são tão claros como esses aqui, que falam especificamente desse marco de eventos, mas acho que os outros textos também têm boas soluções se nós estamos dispostos a deixar a um lado algumas ideias preconcebidas e algumas interpretações que automaticamente estamos fazendo sem ler bem o que o texto está dizendo. Então vamos fechar a hora aqui, queridos irmãos, porque começamos um pouco tarde, eu faria um pouco mais tarde, mas agora vamos ter um culto especial. Não vai demorar muito tempo, mas quero pedir que vocês fiquem aqui, estão convidados. Mas pelo vídeo, etc., vamos a finalizar com uma oração e logo vamos a começar a segunda parte.